Começa agora, Psicoevangelizando, uma aliança da Boa Nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Samu e Guiomar Santana. Um ótimo dia para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótimo dia a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, no site tvmundomaior.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019 e ela está aqui conosco hoje ao vivo. Deusa Samu, bem-vinda. Ótimo dia, ótima semana. Bom dia, Guiomar. Que beleza. Bom dia. Que muito bom. bom. Que bom, que bom. Bom dia, Marcos Maravilha Magrini. Eu vejo você é o famoso MMM. Bom dia você que tá aí. Nossa, que bom tá aqui ao vivo e a cores. Sim, porque segunda passada eu não estava ao vivo e a cores, eu estava só na gravação, porque eu estava levando a palavra lá para Sorocaba e Avaré. Muito bom. Bom dia, vamos começar aí mais uma semana, graças a Deus, com saúde, com esperança e fazendo o nosso melhor sempre. Com licença, estou entrando aí na sua casa, obrigada por esse espaço que você abre para nós na sua vida, no seu trabalho, no seu convívio aí com seus pares. Muito obrigada. Eu, Guiomar e, claro, ele, o Mestre Jesus, através das suas mensagens. E o nosso versículo de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Só para explicar, versículo é o numerinho, tá? E capítulo é o numerão. Capítulo você enxerga em qualquer idade, tá bom? E versículo tem que pôr óculos, né? Muito bom. Jesus diz assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós vamos falar hoje de força moral. Esse versículo, ele está naquela passagem que Jesus está atravessando com os discípulos, está no mar, e aí de repente começa uma tempestade brava, e Jesus está dando uma cochiladinha básica, né? E os discípulos ficam assustados quando começa a ver aquele mar revolto, aquela tempestade, né, Guiomar? Uhum. Os trovões, tem gente que tem medo, né? Eu tenho. Olha só, os discípulos já tinham, né? Eu então, tenho. olha só, e aí eles ficam com medo, apavorados, e eles veem Jesus dormindo e falam, meu Deus, né? Mas vão acordar Jesus. E aí Jesus chega para lá, basta, e o mar se acalma, a tempestade amaina, e aí os discípulos se perguntam, né? Quem é este que até o mar e o vento obedecem? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como anda a sua força moral? Porque essa energia, esse magnetismo de Jesus que fazia a natureza toda se renderem a Ele, é a força moral. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que anda a sua força moral? E olha, antes de você dizer, tá, mas eu não sou Jesus, eu não sou Madre Teresa, eu não sou Chico Xavier. Não, eu sei disso. Nós sabemos, né, Guiomar? Sim. Mas força moral é uma construção, não é? Você vai construindo tijolinho a tijolinho, expandindo a sua consciência e construindo essa túnica energética que, projetada no mundo, exerce sobre as outras pessoas que convivem com você essa força moral. E aí as outras pessoas que convivem com você, principalmente aquelas que estão sob a sua égide, por exemplo, seus filhos, por exemplo, seu sobrinho, por exemplo, seu aluno, por exemplo, seu paciente, né?
Por exemplo, alguém mais jovem que você, e aí percebe em você, testemunha em você uma força moral, e aí a pessoa se rende àquela sua força, se rende respeitando você, oferecendo para você um lugar que não é exatamente um lugar do ponto de vista geográfico, é um lugar relacionado ao âmbito do respeito e da moral, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que é quando você fala com as pessoas? Como é que é quando você dá uma ordem para alguém? Como é que é quando você sugere alguma coisa para alguém? Assim, olha, grosseiramente falando, as pessoas levam você a sério? É basicamente isso, tá bom? É sobre isso que a gente vai conversar. E olha só, Guilmar, vamos combinar de já chamar o povo? Vamos. Porque geralmente vocês deixam para interagir no fim do programa. Aí a gente fica tudo ansioso, não resolve nada. Mas você sabe que eu Não é? estava pensando, eu até entendo esta participação tardia. Eles querem te ouvir. Eles querem ouvir mais e, de repente, quando resolvem participar, a gente já está chegando ao final. Mas fica aí a dica da Deusa. Vamos acompanhar o programa assim, mas manda sua mensagem. Traga aqui para que nós possamos ampliar esta reflexão sobre força moral. Deusa Samu hoje falando sobre o capítulo 4, versículo 41, é isso, né, Deusa? De Marcos. Isso mesmo. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Participa, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827. 996433827. A Vera Lúcia está lá administrando o WhatsApp e pode também atender a sua ligação. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. Aqui, além do Marcos Maravilha Magrini, temos o Jefferson Silva e também o Boris Maciel, nos permitindo que possamos chegar com voz e imagem até você, onde você estiver. Aguardamos, então, a sua participação. Como disse a Deusa, você está sendo levada a sério. Interessante isso, ponto de vista. Então, eu tinha uma amiga lá na minha adolescência, que não faz tanto tempo assim, né, gente? Vamos combinar. Lá na França, da minha infância, e ela falava assim, ô causo sério. Quando alguém falava alguma coisa assim mais pesada, né? Ela falava, ô causo sério. Francisca, Chica, minha linda, se você estiver me ouvindo, você sabe de quem que eu tô falando, né? Lembra da Maria? Tudo que a gente falava, ela falava, ô causo sério. Mas ela só falava isso quando ela sabia que o bicho ia pegar, certo? Gente, para quem pegou o bonde andando, o nosso capítulo e versículo de hoje é Marcos, capítulo 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Então, vamos falar sobre isso. As pessoas te levam a sério, as pessoas respeitam você. Quando a gente fala de obediência, pressupõe autoridade. E olha só, na doutrina dos espíritos, nós aprendemos que a única autoridade que nós podemos exercer sobre alguém é moral. É verdade. Aí você vai dizer assim, não, Deusa, mas eu obedeço meu patrão. Claro, você obedece do ponto de vista formal, porque você não quer ser mandado embora, entendeu? Mas essa obediência a qual Jesus a qual Jesus nos impelia a obedecer, é outra, é força moral. A pessoa te obedece porque ela te respeita, porque ela sabe que você, mesmo não sendo Jesus, ela percebe em você um esforço para ser melhor. Elas percebem em você uma coerência, entendeu? Tá bom, você não é Madre Teresa, mas você tá todo dia ali, tentando ser melhor, tentando fazer seu melhor, se esforçando para fazer valer as virtudes, né, Guilmar? Sim, sim. Então, essa força moral, ela pode ser construída. Aliás, ela pode não. É o nosso destino. Porque como nós estamos destinados à perfeição, então essa força moral, tijolinho a tijolinho, vai sendo construída. O importante que a gente quer discutir aqui hoje com você é assim: você está empenhado
com isso? Porque parece, gente, que a gente vai na igreja ou vai no centro, vai no templo que a gente da nossa religião, e aí a gente ora, a gente faz lá as rezas todas, mas na hora de aliar isso à prática, parece que a gente está distanciado dessa prática. E aí, gente, como é que vai construir força moral, né, Guilmar? Exato. Porque precisa incorporar isso. Tem que né? agir. É oração, mas com ação. Incorporar Exato. isso que a gente está aprendendo e sentir, experienciar o valor de ser moralmente uma pessoa comprometida em ser melhor, entendeu? Tem participação de ouvinte aqui já, Deusa. Oba, vamos Olha, lá. nos mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827, a Judite. A Judite é da freguesia do Ó, aqui em São Paulo, e ela diz assim: Deusa, você falando sobre esta força moral. Eu tenho 2 filhos. Passo para os 2 a minha forma de educar, os meus exemplos com o meu comportamento. Um deles está tudo certo, mas o outro está se envolvendo com drogas. Como você pode me explicar? Eu tenho dado para os 2 o mesmo cuidado, mesma atenção, mesmo ensinamento. Como eu devo agir? Como que ela chama? Judite. Oi, Judite, bom dia. Obrigada por você dividir, compartilhar aí as suas questões. Judite, olha só, vamos combinar o seguinte. Primeira coisa, seus filhos são espíritos. Então, eles são individualidades, entendeu? De repente, uma fórmula vai funcionar para um e para o outro não. Olha só, nós pais temos a mania de dizer exatamente o que você disse, que fazemos tudo igual. Então, talvez o nosso grande aprendizado seja perceber que a gente talvez não tenha que fazer tudo igual, sabe? Como são espíritos diferentes, talvez você precise rever a sua metodologia, a sua pedagogia educacional para exercer alguma força moral, entendeu? De repente, esse seu filho, que é mais questionador, que está mais fragilizado, ele precise de outras posturas, de novos comportamentos, de outras atitudes que você precisará testar e crescer com isso. Todo mundo cresce com isso, né? Geralmente quem busca algum tipo de dependência, seja na comida, seja em algum tipo de droga, seja qualquer coisa, qualquer tipo de dependência, é porque tem uma lacuna emocional aí a ser preenchida. Uma lacuna emocional, lembrando que essa pessoa é um espírito que está encarnado e que volta, né, que está retornando através de você com demandas. Demandas que cabe a você tentar ajudá-lo a suprir. Ajudá-lo, Judite, não significa que você vai suprir, porque a história é dele e os desafios são dele, tá bom? Que Jesus te inspire, que Maria de Nazaré possa abrir o manto azul dela e envolver você, inspirando para que você saiba que caminhos tomar, que novos caminhos tomar com seu filho. Tá bom? Olha só, para você que pegou o bonde andando, nós estamos falando sobre força moral, tipo assim, como dizem os adolescentes, tipo, as pessoas te respeitam, né? Tipo, as pessoas te levam a sério. O capítulo de hoje é Marcos 4:41, quando os apóstolos dizem, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, estamos falando da força moral de Jesus e estamos refletindo sobre a nossa força moral, como anda a sua. E aí eu vou citar para vocês 2 exemplos bem interessantes para a gente pensar, né? Porque quando a gente fala força moral, aí parece que você tem que ser, não é, Guilmar? O comandante, Não. Força moral no sentido de você ser melhor. E aí, quando você sugere algo para alguém,
quando você chama o outro para fazer o caminho junto com você, o outro se rende ao seu chamado. E ele se rende não porque você é Jesus, entendeu? Ele se rende porque ele percebe que você está se esforçando para ser melhor. Ele percebe que há coerência. Sabe aquela coisa de faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não é? Pelo amor de Deus. Não é? E aí não vai ter moral que se sustente. Porque você fala pro outro, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Só que o outro tá vendo que você não faz. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Tá conseguindo entender? Tá muito difícil aí para você? Por isso que eu tô tentando didatizar, né? Porque quando a gente fala força moral, aí a pessoa, ai meu Deus, do que ela tá falando mesmo, né? Então, é isso. As pessoas levam você a sério. As pessoas respeitam você. Como é que é isso, né? E aí eu tava lembrando, Guiomar, do filme A Lista de Schindler. O filme A Lista de Schindler, não sei se você assistiu, é um filme bem interessante. E Schindler, que faz o papel principal, o filme é baseado numa história real. E o Schindler, ele salvou um monte de gente das garras de Hitler. Tem uma cena, o filme tem 3 horas, né? É um filme lindo, tocante, uma referência no capítulo humanismo. Mas, para a gente ilustrar a passagem do evangelho que nós estamos refletindo hoje, tipo assim, as pessoas te respeitam, tipo assim, as pessoas te levam a sério, né? Quando você fala alguma coisa, as pessoas estão dando a devida importância, porque para elas darem importância, você tem que viver isso que você fala. É mais ou menos isso. Se ligaram aí? Igual o Manolo fala, se ligou aí? Olha só, Schindler tem uma cena fantástica no filme, que é assim, o general, um dos generais lá, né, chama o Schindler para conversar. E aí pergunta para o Schindler assim, escuta, olha só, ele é general, então todo mundo tinha que obedecer ele, porque ele era o general. Sim. Então as pessoas obedeciam porque ele era o general. Tipo assim, eu vou obedecer, senão vai sobrar para mim. É isso. Mas ele via as pessoas totalmente rendidas ao Schindler. E o Schindler, do ponto de vista dele, não fazia nada. Como é que as pessoas gostam tanto desse homem que são capazes de fazer qualquer coisa por ele? E aí ele estava intrigado. E aí ele chamou o Schindler para uma conversa. E aí ele virou para o Schindler e falou assim, escuta, o que você faz, hein? Que todo mundo gosta de você. Ele não falou assim, tá, gente? Ele falou do jeitão dele, tá? É que eu tô aí colocando numa linguagem assim mais feijão com arroz, mas é basicamente isso. Ele falou assim, escuta, o que você faz, hein? Que todo mundo gosta de você, que todo mundo faz qualquer coisa que você pede, você nem é general de nada, nem é tenente de nada, nem é major de coisa nenhuma. Como é que é isso, né? O Schindler disse assim, é o poder. Aí ele disse, mas que poder? Aí ele falou assim, quando nós tratamos o outro com humanismo, vendo no outro um potencial de ser melhor e vendo no outro um irmão nosso, alguém exatamente como a gente, o outro nos respeita. Aí o general ficou olhando para ele, claro, né? Para ele soava totalmente improvável, né? Primeiro que ele não se achava igual aos judeus, né? E aí, o Schindler olhou assim bem para ele e falou assim, por que você não tenta? Tudo que você vai pedir, aliás, tudo que você vai ordenar para os judeus, você ordena dando tiro,
Você dá um tiro, aí assusta a pessoa, aí ela vai lá e já obedece, né? Escuta, tá vindo um judeu ali. Por que você não treina isso que eu tô te falando? Aí o general falou assim, mas como que eu deveria fazer? Aí o Schindler fala assim, deixa a arma em cima da mesa, tira a arma. Deixa a arma aí. Aí ele deixou a arma, mas assim, com medo, sabe? Assim, reticente, né? Sim. Porque era algo totalmente novo para Sim. ele, né? Aí ele coloca a arma em cima da mesa. Aí o Schindler fala assim, olha, agora ele vai entrar. O que você vai pedir para ele fazer? Aí ele disse, pedir não, ordenar. Aí o Schindler disse, não, pedir. Você vai pedir. Você não vai ordenar. Aí ele disse, lavar o banheiro. Aí o Schindler falou, então você vai falar para ele. Preciso que você lave o banheiro, né? Você não vai mostrar a arma para ele e você não vai falar em tom de mando, né? De ordem. Você vai pedir para que ele lave o banheiro. E só isso. E aí o general falou, só isso? Tipo assim... E só falando assim o cara vai, né? Porque ele estava acostumado. Sim. É linda essa cena. É linda, mas não é. Olha só. É linda por esse lado, né? Da força moral, que o Schindler é um grande exemplo disso. Que ele receba as nossas vibrações onde quer que ele esteja. E certamente ele está num lugar bom. Porque quando a nossa consciência se expande, o lugar é geográfico. A gente está sempre bem, né? Muito bem. Aí o judeu entra. Assim, meio tímido, né? Constrangido. Com medo. Constrangido. É essa palavra, Guilmar. Constrangido. Então ele entra, né? Aí quando ele entra, eu já tô aqui querendo fazer a cena, né? Mas tudo bem. Aí ele entra, aí o general olha assim pro Schindler, tipo, como se ele tivesse... querendo ser aprovado, né? Tô indo bem, né? Aí o judeu entra, aí ele fala assim pro judeu. O judeu esperando que ele... Vai lá, você quer, né? E ele não faz. Ele fala... Então, eu preciso que você lave o banheiro, por favor, com bastante capricho, se for possível. E ele falava e olhava pro Schindler, tipo, pedindo é assim, né? É assim que faz. Aí, tudo bem. E aí, o judeu, por sua vez, também assustado, também não entendeu. porque ele estava tão acostumado, né? Aí, sim, senhor, é só isso, tô indo. E aí já foi indo lavar o banheiro. Aí foi, começou a lavar o banheiro, e o general olhava pro Schindler, tipo assim, deu certo. Mas ele ficou inseguro, porque era uma prática que nova, não né? fazia parte, né, do escopo de valores dele. Ele não aprendeu isso, não estava nele, né? Ele não se conforma. Quando o moço termina de lavar o banheiro, tudo bonitinho, ele fica olhando, olha pro Schindler, olha pro moço, pega o revólver e pá, dá um tiro no cara. Ou seja, ele tinha sido criado numa cultura de valores onde a força moral, a força do amor era totalmente algo inusitado para ele. Tão inusitado que ele titubeou a ponto de ensaiar fazer aquilo, mas como não fazia parte dos propósitos dele, da pedagogia que ele foi criado, que ele foi inserido, que ele foi apresentado, né? Ele voltou atrás e preferiu continuar sendo, entre aspas, do mal, né? E você? Você tem conseguido agir com amor, exercer uma autoridade amorosa, respeitosa com o outro? Você não precisa falar como se fosse um exército com a pessoa que está subordinada a você. Se você falar com amor, respeitando o ser humano que está ali, você vai conseguir maravilhas. Tem participações de ouvintes aqui. E aí, olha, cadê vocês, gente? quem mandou mensagem foi a Jaqueline da Moca. Ela diz assim:
Deus, assim como a Guiomar, eu tenho medo de trovões e tempestades. Se eu estivesse no barquinho com Jesus, acho que eu também chamaria para resolver a tempestade. Ela diz ainda, a força moral tem a ver com a cura, o poder de curar, se autocurar? Ela pergunta isto. Quanto maior a minha moral, mais fácil é este poder? A Jaqueline da Moca. Oi, Jaqueline. Então, Jaqueline, esses medos, né, provavelmente tem a ver com sua infância, com alguma coisa que você vivenciou relacionado a tempestades, né? Porque quando a gente racionaliza, a gente entende que não há nada a temer, né? Nós somos de uma época, eu não sei qual que é a sua idade, eu só tenho 20, tá? Nós somos de a Guiomar também, né? Eu tenho um pouquinho mais, 25. 21. Ah, é 25? Então, nós somos de uma época em que nossos pais colocavam medo na gente, né? Para nos proteger. Para nos proteger. Eles não faziam por mal, lógico, né? Mas colocavam uns medinhos, né? Então, por exemplo, falava que São Pedro estava fazendo faxina, Isso, não é? Isso. E até uma faxina que demorava demais, né? E precisava tanto barulho assim para fazer essa arrastando os móveis. Mas, Jaqueline, brincadeiras à parte, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Por que que você tem esse medo? Por que que você desenvolveu esse medo? Para você trabalhá-lo e eliminá-lo, transformá-lo aí no seu psiquismo, tá bom? Força moral, Jaqueline, tem a ver com o nosso comprometimento em viver na dimensão humana, sabendo que é um espírito imortal. Força moral é você ser coerente com essa sua identidade de filho de Deus. Grosseiramente falando, você não se achar, você tratar o outro de igual para igual. De igual para igual não significa, por exemplo, você com um adolescente andar com o boné virado, a calça furada, só para ser de igual para igual. Não é isso. É você ser coerente com o que você fala. Quando você fala algo para alguém, até que ponto você pratica aquilo que você fala, entendeu? Então, força moral é isso. Quando você pergunta sobre a autocura, claro que a força moral tem a ver com a autocura. Por quê? Porque à medida que você se aprofunda no seu autoconhecimento, você percebe a força que você tem do ponto de vista do sentimento, do pensamento, a força que você tem no sentido do potencial curativo. Curativo em todos os sentidos, tá bom? Então, olha só, André Luiz, no livro Libertação, na página 75, ele diz assim: onde você coloca seu pensamento, aí se desenvolve toda a sua vida. Entendeu? Então, força moral e autocura tem a ver sim. Porque na hora que você coloca o seu pensamento, que é a sua energia mental, em se curar, em ressignificar aquilo que tem um determinado peso para você, você está usando a sua força moral. Mas o principal é a gente entender essa questão de como que o outro nos atende, como que o outro nos, entre aspas, obedecem, sem que seja necessário punições, forçar, não é? Constranger, humilhar, entendeu? É isso. Tá Tem bom? ouvinte na linha, Oba. olha que sensacional. É a Fátima, do bairro de Arthur Alvim, Zona Leste. Fátima, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Eu amo essa dupla aí, viu? Ah, linda. Obrigada. Deus já Obrigada, está aqui Fátima. ouvindo. Obrigada, beijo. Deusa, Diga. eu tô aqui. Quando você começou a contar a historinha, eu parei. Eu entrei na historinha. Fui com você na historinha. Que legal. Você parou de contar a historinha, meu coração estava na boca. Eu estava emocionada, tremendo. E aí, eu me coloquei no lugar do judeu. Sim. Como é que eu faço com esse alemão aí? Me deu vontade de pegar na garganta dele. Então é sinal que eu tenho alguém aí no caminho, né?
Fátima. Eu não consigo ver esse filme, não. Vi uma vez, porque, como diz o Wagner de Assis, uma boa história tem que ser contada muito bem. Eu assisti. A segunda vez não dá para ver. Fátima, então, que bacana que você empatizou com a vítima, né? Eu ia ficar bem preocupada se você dissesse, Deus, eu me identifiquei com o alemãozão lá do mal. Aí eu ia falar, Fátima, eu vou vibrar por você, né? Olha só, Fátima, 2 caminhos para você tomar. O primeiro é você avaliar como anda o alemãozão dentro de você, né? Porque pode ser que você esteja constrangendo alguns judeus por aí. Judeus entre aspas, tá bom? E a outra questão é, se você empatizou tanto com o judeu a ponto de se emocionar, faça uma carta perdoando todos os alemães que tenham passado aí pela sua vida. Deixa eu te falar. É muito provável... Deixa eu te falar, eu pertenço a uma família alemã. Ah, então, Fátima, faça isso. Escreva uma carta perdoando todos os alemães da sua vida e agradecendo por você ter reencarnado nessa cultura e não ser como o tenente. Tá bom? Então, eu sou da cultura portuguesa, eu sou casada com um alemão. Ah, entendi. Então, mas se você tá na vida de um alemão, certamente você tem tarefa na vida dele e vice-versa, né? Aprendizado, tá bom? Então, perdoe os alemães, não é? Obrigada pela sua participação, Fátima. Obrigada, Fátima. Beijo. Beijo, linda. Que participação bacana, ao vivo, no programa Psicoevangelizando. Tem mais participações aqui. Olha, Que essa legal, veio do Rio Grande do Sul. A Karine, de Porto Alegre, fala assim, olá, gurias, bom dia. Fala, guria. Ela diz assim, sobre a moral, tenho dúvidas em relação à impessoalidade, pois muitas vezes o receptor da mensagem também. A sinceridade e verdade, muitas vezes, o outro não está pronto para ouvir ou leva para o lado pessoal. E a impessoalidade tem que ser trabalhada, também a moral. Está relacionada com os nossos exemplos. Ela diz assim, não adianta falar A e fazer B. Muita atenção neste aspecto também. Beijos, muita luz. É a Karine, de Porto Alegre. Karine, querida, obrigada pela sua participação, guria. Olha só, vamos combinar, Karine. Nós estamos falando da mesma coisa, viu? Quando a gente fala de coerência, é exatamente isso. É falar e fazer, tá bom? Sentir, pensar, falar e fazer. Isso vai... ajudando você a se construir com uma força moral que o outro vai respeitar você, né? Não tem a ver com o tom de voz, não tem a ver com você constranger o outro, tem a ver sim com o exemplo, que é o que você falou, né? Então, viver a prática da moral cristã e exercer no outro esse respeito. Você só vai cativar o outro se você é coerente com o que você fala, com o que você pensa, com o que você prega, não é? Então, quando um irmão nosso da mesma religião, da mesma fé, não é? Faz alguma coisa que nos choca, a gente pensa, meu Deus, mas como que pode? Por que a gente fica chocado? Porque a pessoa prega algo e faz diferente, né? E isso é muito importante para nós que estamos pais e mães, né? Sábado, eu encontrei lá próximo da Seara Bendita, onde eu trabalho com os pais, né? Na evangelização e tal. E aí eu encontrei um casal que já fazia tempo que eles não iam na evangelização. E eles estavam com um filhinho de 5 anos. E aí eu falei assim, oi, tudo bem? Quanto tempo, né? Vocês não estão mais indo lá na Seara? Quando que vocês vão voltar e tal e tal?
E aí a mãe, na frente do menininho, infelizmente, virou e falou assim: Ih, não sei quando que a gente vai voltar porque ele não quer. E quem decide é ele. Aí eu fiquei pensando, né? Jesus amado, se Deus nos envia seus filhos, espíritos imortais, em corpos frágeis, para que nós, sob a égide dele, consiga orientar esses espíritos, e se desde cedo você não tiver força moral não é você dar, bater no seu filho, gritar com ele, não. Força moral é o exemplo. Nós vamos para a evangelização, porque eu amo você, porque eu preciso colocar Deus na vida, na sua vida. Eu preciso colocar Jesus como exemplo no seu caminho para você ter uma referência para seguir, entendeu? Mamãe, não quero, não estou afim. Aí você vai falar, pois é, no dia que você for adulto, trabalhar e se sustentar e for totalmente independente de mim e do seu pai, ok, você vai fazer do jeito que você quiser. Por enquanto, #partiu para ser melhor. Evangelização. Sensacional. Olha, Deus, a Madalena de Araraquara também na linha para falar com a gente. Madalena, bom dia, seja bem-vinda. Gratidão por vocês, o programa é maravilhoso. Obrigada, Madalena. Já respondeu um pouco aí, porque assim, as crianças tá um pouco difícil hoje em dia, bate de frente. E minha neta de 9 anos, ela é assim, não sei, é difícil. E aí você levanta, você fala com carinho, tudo. Eu falo tudo, mas aí começa a bancar mal criada, eu acabo também aí perdendo a paciência. Como lidar com essas crianças, assim, que tem, assim, o nariz meio bem empinadinho. Ô, Deusa, quando que você vem por aqui? Olha, você vai estar em Matão, né? Eu vou estar em Matão em setembro. É só me chamar, viu? Eu fui aí em Araraquara, naquele centro que chama Portal da Luz, da Isaura, né? Então, eu não fiquei sabendo. Fui, mas olha só, é só me chamar que eu vou. A gente arruma uma vaga na agenda e vai. Madalena, deixa eu te contar. Os netos são tarefas, tá bom? Apesar da tarefa principal ser dos seus filhos, que são os pais, os avós têm tarefa, sim, na vida dos netos, tá bom? É que a gente mora junto. Pois é, Madalena, olha só. Força moral é que quando a gente fala de carinho, você pode falar de uma forma carinhosa com autoridade, entendeu? Porque a gente confunde, entendeu? Então, olha, hora de tomar banho, porque você precisa tomar banho para ficar com o corpinho limpo, para não ter nenhum dodói, não aparecer nenhum bichinho, nenhuma sujeira aí no seu corpo e você ficar dodói. E a hora do banho é agora e você vai tomar agora porque a vovó ama você e quer seu bem. Vamos lá. Entendeu? Então, falar com amor, com carinho, mas com uma energia na fala que o espírito imortal que está ali naquele corpinho perceba que não tem muito para onde correr, entendeu? Quando a gente apela para dar uma palmada, alguma coisa, a gente está justamente dizendo para ele que a gente não tem força moral, entende? Aí eles ganham a parada. Então, não é uma questão de competição. Não estou falando para você competir. E também não estou falando para você ser autoritária. A gente confunde autoridade com autoritarismo. Entendeu? Certo. Então, quando você falar com energia e com amor, não é ser carinhoso, não é ser mole, entendeu? Ah, tá, então a vovó deixa, vai lá, depois você vai, entendeu? Aí ele não respeita mesmo. Entendi. Então você fala, vovó te ama, vovó quer seu bem e é hora de comer, sim. E se não comer, não vai ter brincadeira. Vovó tá me chantageando? Tá, porque a vovó ama você. Pode continuar. É isso. Madalena, um beijo no seu coração. Beijo. E a gente se encontra por aí, tá bom? Obrigado, Guilmar. Um beijo, linda. Obrigado mesmo. Olha, quem mandou mensagem também foi a senhora Maslouva, de Nova Viçosa, Bahia, perguntando sobre o nome do filme.
A Lista de Schindler. É isso aí. E o Peri, da cidade de Quixadá, lá no Ceará, ele disse assim: gostaria de deixar como sugestão para próximos programas a referência, o assunto que ele colocou aqui, pera, ainda que surgiu mais um, é o que Jesus se referia quanto aos tesouros eternos. Esta é a sugestão do Peri, lá de Quixadá, no Ceará. E uma última participação aqui para você finalizar o tema, Deusa. Bom dia, queridas. Deus e Guiomar, acho que aí fui um general em outra encarnação. Estou tentando melhorar. É uma batalha diária. A Marineide de Pochorel, Mato Grosso. Sempre muito bom o programa. Essas Oi, as participações. Marineide. Obrigada pela participação. Obrigada. E o moço aí de Quixadá, o Peri, do grego significa em volta. Sabia? Por isso que fala perispírito, né? Perímetro urbano em volta da cidade. Legal, né? Peri, olha só, a gente vai falar sobre essa coisa do tesouro aí, tá bom? E a outra moça é a outra moça lá da Bahia que perguntou sobre o filme. Então, a da Bahia falou que é que nem general. Olha só. Ah, sim, a do deixa general. eu te falar. Que bom. Parabéns. A Marineide, de Mato Grosso. Marineide, que bom que você já se percebe. Porque alguém poderia dizer: ai, Marineide, você parece um general. E você achar ruim. Entendeu? Então, se você já percebe que você tem alguma coisa, entre aspas, de generalzinho dentro de você, você já deu um passo bom. O segundo passo, Marineide, é você ficar atenta no que você fala. Olha só, você disse aí que todo dia é uma grande batalha. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, cria um campo magnético em torno de nós. Se você ficar repetindo que todo dia é uma grande batalha, você vai continuar dentro de um campo magnético de batalha. Então, tudo vai parecer muito mais pesado, muito mais guerrilheiro, entendeu? Sai desse campo. Para de produzir esse campo pesado e começa a dizer para você que você está num processo de ser menos general nas suas atitudes, nas suas falas, nas suas posturas. Diga para você que todo dia tem sido um desafio e que você vai prosseguir fluindo de forma amorosa, tá bom? E você que está aí, que já está no finzinho do programa, só para você saber, hoje a gente falou sobre força moral, baseado na passagem de Marcos 4,41, quando os discípulos dizem: quem é este que até o mar e o vento obedecem? É de Jesus que eles estavam falando. É da força moral que Jesus exerce sobre cada um de nós e sobre cada partícula do universo. Isso porque Jesus é um espírito perfeito, o mais perfeito que aqui pisou. E se nós queremos exercer força moral sobre as pessoas que convivem conosco, sobre os espíritos que estão sob a nossa égide, sobre os nossos pares, as pessoas que estão ao nosso redor, sobre o planeta, sobre as contingências, nós precisamos sermos melhores, rumo à perfeição. Hashtag partiu ser perfeito. Vai que é tua, você que está aí. É isso aí, terminamos aqui mais um programa Psicoevangelizando. Tem a participação da Inês Ramos, eu vou compartilhar com a Deusa. Inês, que é da cidade aí, Carvalho. Beijo para você, linda. Psicoevangelizando volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus, obrigada. Obrigada a você, Guiomar. Que Jesus nos ilumine e que a gente continue construindo força moral. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Hoje eu vou estar em Mauá. Gente, esqueci de falar. Mauá, Centro Espírita Redenção. Você ouviu Psicoevangelizando.